Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E entrou de novo na sinagoga. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam, repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazer o bem ou fazer o mal? Essa é a questão que Jesus coloca diante de nós, diante de mim, diante de você. E aqui o fato de estarmos no sábado torna esta questão ainda mais importante, ainda mais superior. Porque o sábado era um dia santo consagrado ao Senhor. Hoje, o domingo, para nós cristãos, e eu não preciso me delongar a respeito dessa questão de sábado ou do domingo. Se você é católico, você já entende bem esta realidade. Mas Jesus estava lá no sábado, um dia que para o judeu não se pode trabalhar. Mas esse trabalho significava um monte de situações minuciosas para que não houvesse nenhum esforço, nenhum gesto que indicasse uma sombra de intenção de trabalho para que isso fosse tido como o mais perfeito possível para honrar a lei. Em princípio, a gente pode pensar assim: nossa, eles queriam a perfeição. Sim. Por outro lado, aquilo se tornou uma contrapartida de vaidade que se enraizou entre os chefes judeus. Jesus veio arrancar isso e trazer de volta a sanidade, a mente e o coração daqueles homens para que eles pudessem crer da maneira correta. E uma das formas disso acontecer é agindo com o bem justamente no dia de sábado. Por isso Jesus faz muitas curas em dia de sábado e que geram problemas sérios. Jesus cura um cego fazendo lama no chão. Jesus cura um paralítico, manda ele carregar a maca na piscina de Siloé. Jesus cura esse homem da mão seca hoje. E o que Jesus quer que a gente entenda é que fazer o bem está acima de tudo. É o verdadeiro bem, é o verdadeiro culto a Deus. Fazer o bem, realizar o bem. E esse bem
manifesto ao outro é sublime. Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, já na última ceia, ninguém tem amor maior, ou maior amor, do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então hoje nós precisamos entender que Jesus quer o bem para mim e para você a todo o tempo, em qualquer dia, ainda que seja num domingo. Domingo é o dia de Deus, é o dia do Senhor. Vamos trazer para a nossa realidade. Se por causa de uma caridade a alguém, olha o extremo, você deve ir à missa ao domingo, mas o teu filho está doente e precisa de você, que você o leve ao médico. Ele não pode ir sozinho porque é pequeno. E você vai e fica com ele o dia inteiro no médico. Não vai à missa ao domingo, porque não deu tempo, porque não dava, você tinha que estar lá. É o acompanhante do seu filho. Estou falando de alguém próximo, poderia não ser o seu filho. Poderia ser uma outra pessoa, mas que ocupasse de você aquele momento de caridade, de ajuda, de bem. Você incorre em pecado mortal por não ter ido à missa ao domingo? Claro que não. Por quê? Porque concretamente você está sendo Eucaristia para o outro. Isso era o entendimento que aqueles judeus não tinham. Isso é um entendimento que muita gente, às vezes hoje, não tem. Como pode? Se você faltou a missa ao domingo, você tem que se confessar. É claro que tem, mas qual foi o motivo? Foi um motivo banal? Torpe? Foi para você só curtir? Ou teve um motivo sério? Por exemplo, outro motivo sério é uma pessoa que não tem como se locomover sozinha, e a pessoa que a leva para lá e para cá não pode levá-la, por algum motivo. A pessoa que não tem como ir, ela não está em pecado mortal porque não foi à missa no domingo. Porque não é culpa dela, não é falta de desejo dela. Forças maiores a impediram. Nós precisamos entender isso e santificar o nosso domingo com aquilo que é bom, com tudo que é de Deus, porque de nada adianta ir à missa ao domingo e passar o resto do dia pecando, brigando, fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. De nada adianta. De que valeu a Eucaristia que você recebeu? Não teria esta pessoa cometido um grande sacrilégio tendo comungado Jesus e promovido o pecado, promovido a desgraça, promovido a briga, a confusão no restante do seu domingo? E ainda com a ideia de que, nossa, eu comunguei, Deus está comigo. Pode ser que a gente se confunda nas coisas. Jesus está tirando essa confusão da nossa cabeça. E olhando aqui para os fariseus com um olhar de indignação e tristeza, porque o coração deles era duro. Eles viram aquele homem com a mão seca na sinagoga e não olharam para ele com esperança. Nossa, que bom, Jesus está aqui, vai curar ele. Não, eles olharam para aquele homem dizendo assim, será que Jesus vai curar esse homem aqui num dia de sábado? Não é possível que ele vai violar o sábado. Olha a cabeça. Presa a uma lei que eles não entendiam com profundidade. Por quê? Porque não rezavam. Não rezavam. Ah, mas aqui não está dizendo que eles não rezavam, mas os evangelhos são uma só vida de Cristo. E quando a gente pega o Evangelho de São João e outros em que Jesus vai ter discussão com eles, a gente percebe que aqueles homens não rezavam. Jesus, inclusive, no Evangelho de João, diz que o pai deles é o diabo. E vocês fazem a vontade do seu pai. Por quê? Porque os pensamentos deles não são como os de Deus. Jesus então repassa esse olhar de indignação
e tristeza sobre eles, e diz ao homem: estende a mão. E a mão do homem fica curada. E para provar que aqueles homens realmente não rezavam e que aqueles homens realmente não eram de Deus, estavam ocupando cargos, mas não rezavam, está aqui no versículo 6. Não está dizendo eles não rezavam, mas está dizendo: ao se retirarem os fariseus com os herodianos. Quem eram os herodianos? Que povo era esse? Os herodianos eram judeus políticos, mas que zelavam pela casa do rei Herodes. Quem é esse rei Herodes? O rei pagão que governava sobre a Judéia. É o rei Herodes. Pai, filho daquele que tentou matar Jesus quando ainda era pequeno. Veja, a tendência homicida não saiu daquela família. E alguns judeus apoiavam esse homem. E se juntaram aos fariseus para ver como iriam destruir Jesus. Porque Jesus era forte. Forte nas palavras, forte nos sinais. Forte por causa da verdade que ele traz em si. O que nós devemos fazer? O bem ou o mal? Na verdade, o mal nem deveria ser uma opção. Mas se nós não conhecermos o bem que vem de Deus, nós poderemos fazer o mal pensando estar fazendo bem. Porque no mundo em que vivemos hoje, há muita relativização de bem e de mal, de coisas boas, de coisas ruins, daquilo que faz jus à vontade de Deus, a como fomos criados e aquilo que é humano. Por isso que nós precisamos ter uma fé muito firme em Deus. Por isso que eu e você precisamos conhecer Jesus Cristo. E esse estudo bíblico vai realizando isso em nós. Pense como Jesus, haja como Jesus, reaja como Jesus, caminhe como Jesus, fale como Jesus. E a salvação alcançará a sua vida e a vida de todos próximos a você. O mundo odeia Jesus e nós vimos isso lá na primeira carta de São João, porque Jesus vem trazer um reino que não é daqui e vem desmistificar e desmontar e destruir todo o império de Satanás que se construiu aqui nesse mundo sobre as bases do pecado e que gera morte. Jesus veio destruir isso para trazer a vida e a vida em abundância, mas ela não está aqui. Ela pode até começar aqui. Começa nos corações abertos. Mas ela não está aqui. Está no reino dos céus, que começa em nossos corações, mas que teremos ele em espírito, em verdade, e veremos face a face, quando no último dia, Jesus vier nos buscar. Vamos anotar no nosso diário ordens de Deus. Temos 2 versículos com ordens de Deus. Versículo 3, em que Jesus vê o homem com a mão atrofiada, chama esse homem para o meio, e o versículo 5, em que ele ordena que ele estenda a mão. Olha o que Jesus manda fazer. Jesus manda o homem vir para o meio. Jesus traz para a evidência a dor daquele homem, não só porque aquele homem fica em evidência. Todo mundo já sabia que ele estava ali e tinha a mão seca. Aquilo não era uma novidade. Mas Jesus faz questão de realizar aquele bem diante de todos. E se alguém quisesse se omitir ou se desviar o seu próprio olhar daquele homem, agora já não tinha mais como. Porque ele estava no meio. E é aquilo exatamente que faziam. Eles fingiam que não estavam vendo ele. Só notaram a presença dele por causa de Jesus,
para ter algum motivo para o acusar. E Jesus faz com que todos notem a presença daquele homem para que seja realizado o bem sobre ele. Quando Jesus pergunta o que é permitido fazer, eles vão ficando calados. Imagina os olhares daqueles homens e depois, por isso, o olhar de Jesus. Eles que conheciam a lei, era só dizer, era fazer o bem, claro que tem que fazer o bem. Mas isso significaria abrir mão de uma estrutura já formada em seus corações e em sua religiosidade. Jesus chama aquele homem para o meio e depois diz, estende a mão. Quando ele estende a mão, já não tem mais atrofia. Está curado. Que ordens maravilhosas. Muitas vezes, Jesus vai nos pedir isso, certa exposição, em que nós ficaremos expostos diante dos outros, mas Jesus ali vai operar uma graça que vai servir de sinal para muita gente. Quem tiver o coração aberto se converterá, mas quem for fechado no coração permanecerá nas trevas. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, se inscreva no canal, acione a notificação, deixe um like, isso ajuda o canal a crescer. E crescer por quê? Para ficarmos com milhões e milhões de pessoas? Se assim for a vontade de Deus e se essas milhões e milhões de pessoas realmente quiserem um caminho de fidelidade a Deus, glória a Deus. Mas não. Mas é para alcançarmos verdadeiramente almas que sejam alcançadas por esta palavra e coloquem ela em prática em sua vida. Então sim, nós queremos crescer. E você ajuda nesse processo. Que Deus abençoe muito. Vou deixar no final aqui a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, se você não faz ideia de como funciona o método, para que você acompanhe conosco. E já o primeiro vídeo que você vai fazer após aprender, para começar o método na sua vida. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.